Provavelmente a minha vida vai tomar um rumo completamente diferente a partir dessa reportagem. Em minhas mãos estão 3 documentos. Uma notícia do SBT News, uma decisão do Supremo Tribunal Federal e uma decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Betim, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Minha vida vai tomar provavelmente um rumo completamente diferente, porque o que vocês verão a partir de então é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores escândalos judiciais, e talvez pode ter até outros escândalos envolvidos, da história do Brasil. De Minas Gerais eu tenho certeza. Ok, acompanhem comigo o raciocínio. Vocês sabem, todos vocês sabem que eu sofri um furto de joias da minha mulher dentro da minha casa e a solução, aliás, a alternativa que eu tive naquele momento, a escolha que tivemos como família, foi procurar as autoridades policiais. Com todas as provas que tínhamos a confissão do autor do furto, tínhamos um documento que essa pessoa furtou as joias e vendeu essas joias para uma loja de Belo Horizonte, que praticou, então, aquele tempo, em tese, receptação, porque as joias eram produto de furto, e entregamos nas mãos dos policiais aqui da cidade de Betim. Esperei um tempo para ver se iriam se mover. Inclusive, eu fui orientado à época, por que você não vai lá, você mesmo tentar resolver? Não é tentar resolver com ronda do consumidor, não. A solução que eu encontrei, depois de esperar tanto tempo e a delegacia ficar inerte, eu imaginei, olha, eu acho que eu estou correndo riscos aqui, porque provavelmente estou envolvido com uma coisa que é muito grande. É um esquema talvez muito grande e procurei então vir às redes em uma reportagem para denunciar a inércia da delegacia, pedindo providências do governador do estado, e deu o maior problema. Deu um problemão. Por quê? Porque as reportagens que eu havia publicado sobre o caso, todas foram censuradas. E não só as reportagens. Eu cedi uma entrevista para a Rádio Itatiaia, uma tradicional rádio mineira, que também foi censurada. Qual foi a minha alternativa? Recorrer sozinho ao Supremo Tribunal Federal. Porque o Tribunal de Justiça de Minas mandou tirar todas as reportagens do ar. Não podia nem falar do caso. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Entrevistas que estavam marcadas comigo, que ainda não tinham sido feitas, canceladas misteriosamente. Eu falei, alguma coisa está acontecendo aí. Subimos ao Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso deu uma decisão mandando a reportagem voltar ao ar. Por quê? Porque, nas palavras do ministro, eu vou pontuar aqui para vocês de uma reclamação constitucional que foi ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. Gente, acompanhem esse vídeo, não pulem não. Vocês vão estar diante do um dos maiores escândalos, eu não vou falar o maior para não ser pretensioso, mas um dos maiores escândalos judiciais da história do nosso estado e, quiçá, do Brasil. O ministro escreveu o seguinte: na espécie, a matéria jornalística está amparada na versão apresentada pela vítima, na confissão do autor do suposto furto, em documentos que atestam o real valor das joias, bem como a propriedade do bem, ou seja, as joias custavam R$16 mil e foram vendidas na loja Mapa do Ouro em Belo Horizonte por R$1.800. No contrato de compra e venda das peças firmadas com o estabelecimento Mapa do Ouro em valor módico, isso aqui é a palavra do ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro, ao analisar os documentos, ele viu que joias certificadas de uma famosa joalheria sendo vendidas por R$1.800, joias que custaram R$16 mil, o ministro fala, isso é um valor módico. Então, o próprio ministro percebeu a gravidade do que estava diante dele no boletim de ocorrência e nas declarações das vítimas, reclamante e sua esposa,
prestados na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Betim. Além da reclamação registrada na Corregedoria Geral de Polícia, porque eu tive que ir à Corregedoria para ver se a delegacia se movia, da 3ª Subcorregedoria de Belo Horizonte. Olha o que o ministro falou, não se trata, portanto, da divulgação deliberada de informação que se sabe falsa. Pelos mesmos motivos, há de se reconhecer, olha, o ministro falou isso, e vocês vão ver o que o juiz Márcio, deixa-me ver o nome aqui, Márcio de Souza Macedo, de Betim, a decisão que o juiz dá desconsiderando o Supremo Tribunal Federal e produzindo o maior escândalo para o judiciário que vai entrar para a história, e por causa disso eu tomei uma decisão que vocês vão acompanhar aí. Então o ministro fala, vamos lá, pelos mesmos motivos há de se reconhecer a licitude dos meios empregados na obtenção das informações. Ademais, o fato noticiado constitui conduta criminosa, supostamente praticada contra o reclamante, repórter com expressivo número de seguidores nas redes sociais, o que revela a existência de interesse público em sua divulgação. E o ministro continua aqui, dizendo as reportagens que eu publiquei, as reportagens tinham sido denúncia, quem está barrando as entrevistas, delegado não explica o porquê de não ter feito a busca e apreensão dos objetos, cadê o governador? E as reportagens veiculadas, a entrevista na Rádio Itatiaia, que também eles mandaram tirar do ar, quanto também no podcast Interrede, do jornalista André Rocha. Então, tudo tinha sido censurado, o ministro, então, determinou que voltasse ao ar, já com esse entendimento de que era lícita a reportagem, mas o juiz da 4ª Vara Civil de Betim decidiu fazer uma coisa que, sim, eu estou até agora tentando entender o porquê um juiz de direito, já há um tempo que esse juiz atua aqui na cidade de Betim, eu sei disso, que ele atua aqui há bastante tempo, porque desde os meus tempos de graduação ele atua aqui, inclusive fui colega de classe de uma pessoa que é parente dele, e eu não consigo entender o que leva um juiz a decidir por isso aqui, se eu disse lá atrás que eu sentia fortemente que a minha vida estava sob risco, agora eu tenho mais elementos ainda, e eu explico a vocês o porquê. Vamos lá, antes eu quero ler a reportagem do SBT News, porque assim que detalhe, aí a empresa decidiu então me processar pedindo também indenização por dano material e moral. Processo da ordem de R$150 mil, e a retirada das reportagens e tal. Nesse intervalo aí, durante essa marcha processual, o SBT News, aí já não tinha nada a ver comigo mais, ele publicou, não só o SBT News, algumas outras publicaram: polícia prende suspeitos de receptar joias e relógios de luxo roubados de casas em São Paulo. Eu quero ler um trechinho da matéria para vocês verem o que aconteceu. 4 suspeitos foram detidos em São Paulo sob a acusação de participação em um esquema de receptação de joias e relógios de luxo roubados e furtados de residências na cidade e posteriormente levados para Minas Gerais. 3 dos detidos são irmãos. De acordo com as investigações, eles utilizavam um taxista como intermediário na capital paulista e vendiam os objetos em lojas de um shopping na capital mineira. Agentes da Polícia Civil de São Paulo realizaram buscas em um shopping de luxo em Belo Horizonte. A loja Mapa do Ouro está sendo investigada por suspeita de vender relógios e joias roubadas e furtadas em São Paulo. O proprietário Ayrton Jorge Santomauro, conhecido como Bolinha, foi preso na capital mineira e será transferido para São Paulo, juntamente com seus irmãos Antônio Fabian e Lucas José, que também foram detidos. Então tem mais aqui, depois vocês precisam ir à reportagem. A mesma loja que havia receptado ou comprado as minhas joias das mãos do autor do furto. As joias de R$16 mil, nem minhas são, eram joias que eu havia presenteado a minha mulher. E venderam por R$1.800. Mas então, quando eu tive acesso a essa notícia, eu falei, pronto, então a 4ª Vara Civil de Betim, não é possível que eles vão... não é possível que vai vir lá algo assim teratológico, vai vir de lá algo teratológico. Pois veio e me fez tomar... uma decisão que, como eu disse, vai mudar completamente a minha
a minha vida. Vocês que me acompanham aqui na Ronda do Consumidor, que me acompanharam nesses 6 anos, eu espero que vocês compreendam a minha decisão, ou os caminhos dessa minha decisão. E eu quero dizer para vocês o seguinte: o juiz julgou, o juiz Carlos Márcio de Souza Macedo. Carlos Márcio de Souza Macedo, juiz da 4ª Vara Civil da Comarca de Betim, eu não sei o que aconteceu que fez com que esse juiz julgasse dessa forma. Eu não vou ler aqui toda a decisão, mas o processo é público, tá? Vocês podem procurar aqui. O juiz, ele contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi que a reportagem foi lícita. O juiz de 1º grau, aqui da cidade de Betim, entende que houve dano moral praticado da minha parte para a empresa. É a mesma empresa que o SBT publicou que os donos, os sócios, foram presos suspeitos de receptar joias e relógios de luxo em São Paulo e vender em Minas Gerais. O juiz Carlos Márcio Macedo, ele disse na decisão dele que eu pratiquei, com a minha reportagem, que eu pratiquei dano moral contra a loja Mapa do Ouro, e me condenou aqui em coisas absurdas. Por quê? Porque na decisão a gente pediu então a reconvenção. Estão me processando? Peraí, quem tem direito a receber alguma coisa sou eu. Afinal, as joias da minha mulher foram vendidas aí para vocês e vocês compraram por R$ 1.800. Empresas experientes, né, nesse trâmite, sem nota fiscal, certo? Mas aí o juiz falou assim, não, você não tem direito à reconvenção não. Então, me fez perder o pedido, então não considerou o pedido de reconvenção e eu saí condenado. Diante do exposto, aliás, jogo procedente aos pedidos formulados pela JPS, que é a Mapa do Ouro, em desfavor de Benoni Benjamin Cardoso Mendes, para excluir as reportagens do ar, contrariando então a decisão do Supremo. O ministro de 1º grau aqui de Betim, desconsiderando a decisão do Supremo, então eu tenho que retirar os vídeos, bem como a reintegração da conta Google do autor com a remoção dos comentários ofensivos associados, ou seja, todos os comentários lá que são negativos à empresa, o juiz determinou que esses comentários têm que ser retirados pelo Google. Tudo mediante fornecimento dos links pela parte autora no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500 limitada a 30 mil para o Google. Agora, para mim, condenar o réu Benoni a pagar 30 mil reais a título de danos morais. Eu tive as joias furtadas, a empresa comprou uma joia de 16 mil por 1.800 e agora vai ganhar mais 30 mil. Ou seja, está valendo a pena praticar receptação, pelo menos se cair na 4ª Vara Civil de Betim, pode ser que valha a pena. Pagar a eles esse valor acrescido de juros de mora de 1% ao mês. Calma aí que eu vou falar da minha decisão. Além disso, ou seja, então, valor corrigido, tá? Além disso, ele me condena a isso aqui eu nunca vi na minha vida. Se algum advogado tiver aí, quiser também compartilhar do meu entendimento, pode compartilhar aí nos comentários, porque eu nunca vi isso aqui na minha vida. Ele me condena também ao pagamento de indenização por danos materiais, cujo valor será apurado em liquidação de sentença por arbitramento, mediante apreciação dos balancetes comerciais, fiscais e idôneos relativos a períodos anteriores e posteriores ao fato. O que o juiz está falando? Está falando que todo prejuízo que eventualmente a empresa teve, por exemplo, alguém que assistiu a reportagem, ouviu aqui a reportagem do SBT, que os donos da empresa foram presos por prática suspeita de receptação de joias e relógios, as pessoas decidiram não comprar mais nessa loja, todos os prejuízos que essa loja teve, o juiz colocou nas minhas costas. E a loja, então... É absurdo mesmo. Não é que apresentaram para o juiz esses balancetes, não. O juiz está dando a oportunidade, vá lá e faça balancetes, e tudo quanto for prejuízo, desde o fato até a períodos anteriores e posteriores ao fato. Então, nesse intervalo aqui,
Tudo quanto for prejuízo, se as pessoas, a sociedade que tiver visto a reportagem e falado o quê? Não. Vou me afastar dessa loja, vai cair nas costas do Benoni. O Benoni vai ter que ressarcir. Então, vocês estão entendendo que o juiz, o senhor Carlos Márcio de Souza Macedo, ele está dizendo aqui que eu posso ter que pagar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, eu sei lá quanto que esse povo pegava de joias, eu sei lá quanto que eles movimentavam de joias na loja. Aí o juiz Carlos Márcio de Souza Macedo está entrando para a história, como sendo o juiz que está querendo colocar nas minhas costas todo um decréscimo patrimonial de vendas que a empresa tenha. Por quê? Porque eu coloquei em uma reportagem, e o SBT colocou em uma reportagem que aquela loja, os autores estavam presos por suspeita de receptar joias, e eu, porque tive joias furtadas que foram compradas por eles em uma prática que, de acordo com o Código Penal, é receptação. Aí o juiz está colocando nas minhas costas. Então, quer dizer, o juiz Carlos Márcio de Souza Macedo está premiando a Mapa do Ouro. Eles podem ganhar nas minhas costas aí, 30 mil já ganharam, mas pode ser 100 mil, 200 mil, 10 milhões, 1 bilhão, eu não sei quanto que o juiz está querendo que a loja ganhe em cima da vítima aqui. Então, por essa razão, pessoal, eu tomei uma decisão que é o seguinte: eu vou parar de fazer as reportagens da Ronda do Consumidor. Eu tenho entendido que o sistema, e isso eu falei desde a outra reportagem, eu tenho entendido que há uma movimentação do sistema, principalmente quando eu comecei a fazer reportagens desse tipo, cobrando autoridades públicas, denunciando, porque isso aqui já tinha sido um escândalo por si só. Pedir providências do governador e fazendo essas reportagens, porque a gente não decide. Eu não vou só a empresa pequena, eu não sou jornalista covarde, eu não faço isso. Eu vou desde grandes multinacionais até empresas pequenas. E aí eu percebi que quando grandes estavam sendo denunciados em defesa das pessoas que não têm condições, da sociedade que a Ronda do Consumidor defende, é a sociedade que não tem voz, eu entendi que estava havendo uma movimentação passando pelo judiciário. Eu já venho denunciando isso há muito tempo. Isso aqui, para mim, é só o bater final do martelo. Então, qual é a minha decisão? Muitos de vocês, há muito tempo, vêm falado algo comigo que eu tenho resistido sistematicamente. Bem, Mendes, eu acho que você deveria concorrer a um cargo eletivo. Senador pelo Estado de Minas Gerais, senador da República, eu acho que você deveria. Porque você está batendo de frente com o sistema e você está conseguindo, mas você é um jornalista, uma hora eles calam a sua boca. Você precisa de mais autoridade. Então hoje, diante de todos vocês, eu digo que eu estou, neste momento, comunicando a todos que, contra a minha trajetória, que eu já disse várias vezes que eu não gostaria disso, eu me coloco à disposição, nesse momento, para que o ano de 2026, 25, aliás, seja um ano de observação, de oração, de busca por entendimento, mas eu me coloco à disposição para, possivelmente, em 2026, se tudo correr conforme autoriza a legislação eleitoral, colocar o meu nome à disposição como um possível candidato ao Senado Federal, porque eu quero ver alguém fazer uma coisa dessa aqui com o senador da República. Isso aqui está claro que isso aqui foi feito porque é o Ben Mendes. Isso aqui é o Ben Mendes. Isso aqui é casuístico. Isso aqui está claro. É porque o Ben Mendes é só um jornalista que tem muito apoio nacional e internacional, mas é só um jornalista. Agora, eu quero ver isso aqui se o Ben Mendes fosse um senador da República, porque aí é Estado denunciando Estado, é um senador protocolando ofício e o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, precisando atuar e entender o que o juiz Carlos Márcio de Souza Macedo tem a ver com essa situação aqui no sentido de condenar.
um jornalista que teve o aval do Supremo Tribunal Federal para fazer a reportagem, ele desconsiderar a decisão do Supremo, ele desconsiderar o estado de vítima desse jornalista e da sua mulher e premiar com uma condenação pessoas a indenização que nem limite se tem. O ano de 2026 será um ano de 2025, aliás, será um ano de muita oração. 2026 também será um ano de muita oração. Mas eu estou aberto a, em 2026, se entendermos pela viabilidade, ter o apoio da sociedade e a legislação eleitoral assim autorizar. Não sou filiado a partido político nenhum, mas coloco o meu nome à disposição da sociedade mineira como um possível pré-candidato ao Senado Federal por Minas Gerais. E se o Senhor assim permitir e concretizar, eu coloco o meu nome para possivelmente aparecer nas urnas. Chega. Eu já procurei PROCON e o PROCON simplesmente me ignora. Tem demandas aqui do Estado de Minas Gerais que o PROCON simplesmente ignorou. Eu já procurei instituições aqui no Estado e simplesmente ignoraram. Por quê? É só um jornalista. Então talvez essa condenação tenha sido até mesmo um sinal de que algo muito errado está acontecendo. De gente grande, que um jornalista sozinho não está conseguindo. Quem sabe, poderes constituídos conseguem pelo menos contribuir para limpar eventuais imoralidades. É isso. Bem Mendes, como eu sempre termino as reportagens de cabeça erguida, não é o meu fim. De forma nenhuma, não é. Não sei quanto, porque isso aqui, o Tribunal de Justiça pode reverter isso aqui, porque isso aqui é um escândalo. Mas não sei quanto. Se avançar aí, não sei quanto. Se eu, os meus filhos, os meus netos, as próximas gerações, teremos que indenizar a loja que foi envolvida cujos sócios foram presos por receptação, suspeita de receptação. Mas de cabeça erguida, encerro dizendo que nem que me sobre trapos. Aqui dentro ainda existe informação e conhecimento e a Ronda jamais será cerceada. Bem Mendes para a Ronda do Consumidor.